Boa tarde, gente. Agora a gente vai apresentar o nosso trabalho referente à Ação Integradora 3, que diz sobre o processo legal da admissão à demissão do empregado. A nossa turma é a 2024.6 e esse daqui é o nosso grupo. Eu sou a Marcele e eu tô acompanhada aqui dos meus colegas Júlia, Lucas e Paulo. E agora nós vamos para o nosso sumário, onde a gente vai falar sobre tudo que vai ser retratado durante o nosso trabalho, que vai desde a contratação no setor admissional até o controle de férias com o desligamento dos funcionários, que serão mais retratados no decorrer dos slides. Olá, boa tarde. Eu sou Paulo e irei explicar um pouco para vocês sobre o fluxograma e o processo admissional na nossa empresa. Ele começa com um básico, que é o recrutamento, e após a seleção e a entrevista, a pessoa que não for aprovada, ela volta ao recrutamento. Caso seja aprovada, tem a coleta de documentação, depois o registro e assinatura de contrato de trabalho desse colaborador. Depois, por último, integração e acolhimento e o início das atividades. Durante o processo admissional, é importante seguir um checklist de documentos para garantir que tudo seja feito corretamente. Primeiro são reunidos os documentos pessoais básicos, como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e, quando necessário, o título do eleitor e certificado de reservista. Depois vem um exame médico admissional, que comprova que o colaborador está apto para o trabalho. Também são entregues documentos familiares e previdenciários, como certidão de nascimento ou casamento, número do PIS e o documento do dependente. Em seguida, o colaborador fornece dados bancários, além de possíveis diplomas, certificados e comprovantes de experiências ligados ao cargo. Por fim, ocorre a formalização de contrato, onde ocorre a inclusão dos benefícios e seguros oferecidos pela empresa e o registro do colaborador nos sistemas internos, como o cartão de ponto e o controle de jornada. O contrato individual de trabalho é o acordo entre empregado e empregador para prestação de serviço contínua, pessoal e remunerada. A principal característica é que exige pessoalidade, onde só o empregado pode executar o serviço, possui subordinação, onde o empregado segue ordens do empregador, e possui alteridade, onde os riscos do negócio são do empregador. A importância é para garantir a formalização da realização de trabalho e promove segurança jurídica, estabelecendo direitos e deveres e prevenindo conflitos. Ficha de registro do empregado é um documento obrigatório que formaliza a relação do trabalho, reunindo dados pessoais e contratuais do colaborador. A principal finalização é oficializar o vínculo empregatício, garantindo as conformidades com a CLT e evitando multas, registrando promoções, férias e afastamentos e alterações contratuais, onde fornece informações para o E-Social, INSS e FGTS e o que deve constar nesse documento: dados pessoais, contratuais, histórico profissional e informações adicionais. Como preencher? Deve ser feito na admissão e atualizado sempre que for possível. O formato pode ser físico, digital ou eletrônico. Um formulário de declarações para fins de imposto de renda é um documento que comprova o rendimento, despesa e outras informações financeiras necessárias para preencher a declaração do IRPF. O que é esse documento? É um comprovante emitido pela empresa, bancos, INSS, instituições de ensino ou até mesmo pelo próprio contribuinte. Como funciona? O responsável emite o documento com valores detalhados, o contribuinte usa os dados no programa da Receita e deve ser guardado por 5 anos. Exemplo: informe de rendimento do trabalho, informe bancário, declarações de aluguel e declarações de despesas médicas/escolares. Em resumo, garante informações corretas e evita os problemas com a Receita Federal. Agora nós vamos falar sobre a importância do processo admissional, que se dá justamente porque ele formaliza a contratação, criando um vínculo legal entre a empresa e o empregado. Ele também garante a saúde do empregador por meio do exame admissional. Já em cuidados, para que tenhamos uma admissão correta e segura, nós também precisamos conferir os documentos e oferecer um treinamento e uma integração ao nosso novo colaborador, a fim de que ele se acostume com a cultura da nossa empresa. Já em sigilo, os documentos devem ser tratados com muito cuidado, mantendo a confidencialidade dos dados e evitando também qualquer discriminação em qualquer etapa da seleção. Já na guarda dos documentos, eles devem ser armazenados com segurança em formato físico ou digital e também guardados por um prazo legal, de 5 anos para documentos trabalhistas e 10 anos para pagamentos e fiscais. Irei falar agora sobre o recibo de pagamento de salário. Ele é um documento que detalha todos os valores que compõem a remuneração de um trabalhador em um determinado período, geralmente mensal. Ele serve como comprovante formal de que a empresa cumpriu com sua obrigação de
pagar o salário e os demais vencimentos devidos. Agora, eu irei falar um pouco sobre os cálculos. O primeiro será sobre o INSS, ou seja, as tabelas de referência. O INSS, ou a Previdência Social, mostra quanto o trabalhador contribuiu para a aposentadoria e outros benefícios. A alíquota, que é a porcentagem de desconto, é progressiva, variando de 7,5% a 14%, dependendo da faixa salarial. O imposto de renda, o IRRF, mostra a porcentagem que é descontada como imposto de renda. Existe uma faixa de isenção. Quem ganha menos não paga. As alíquotas aumentam de 7,5% a 27,5% para salários maiores. O salário família, como é visto na imagem, é um benefício pago aos trabalhadores de baixa renda que têm filhos menores de 14 anos ou inválidos. O valor da cota em 2025 é de R$ 65,00 para quem tem salário de até R$ 1.906,04. Agora, eu irei falar sobre o exemplo de cálculo. O documento na imagem simula um pagamento com um total tributável, ou seja, salário bruto mais extras, que é de R$ 4.106,40. O objetivo é calcular o salário líquido do funcionário, o que ele realmente recebe. Vamos começar pelos ganhos brutos. Salário mais adicionais, que é insalubridade, horas extras e DSR, que dá uma remuneração de R$ 4.106,40. Já os descontos, o primeiro sendo o INSS, o valor é descontado para a Previdência, ou seja, R$ 306,18 de desconto. Já o segundo é o IRRF, ou seja, o Imposto de Renda, calculado sobre o salário após o desconto do INSS ou com o desconto simplificado, que é o total de R$ 328,51 de desconto. E o terceiro desconto é o do Vale Transporte, que é o desconto obrigatório se um funcionário usa o benefício, que no total é de R$ 246,38 de desconto, como está na imagem. Um benefício é o salário família, que é um valor adicional creditado por dependente, que é no total de R$ 65,00 de crédito. E o total líquido a receber, ou seja, um salário bruto menos as deduções, no caso, dá R$ 3.343,12. A Convenção Coletiva do Trabalho, CCT, é um acordo entre sindicato e empregadores que define direitos e deveres da categoria, podendo garantir benefícios além da lei. O Programa Assistencial Coletivo é um benefício do sindicato que oferece apoio financeiro e social aos trabalhadores, como auxílio em casos de doença, nascimento, casamento, funeral, além do seguro de vida e convênios. Para participar, o trabalhador paga R$ 15,00 mensais e fica dispensado da contribuição assistencial. O que é o controle de férias? É o processo pelo qual uma empresa organiza e monitora os períodos de descanso remunerado dos seus funcionários, garantindo o cumprimento da legislação trabalhista e o bom funcionamento da companhia. Lucas, como é feito o planejamento de férias dos colaboradores? O planejamento de férias é realizado anualmente, geralmente no início do ano, levando em consideração a data de aquisição dos direitos às férias, as necessidades operacionais da empresa e as preferências dos colaboradores. É comum na empresa o abono pecuniário? Sim! O abono pecuniário, conhecido como venda de férias, é uma prática comum e está disponível aos colaboradores, conforme previsto no artigo 143 da CLT. E por último, é comum por motivo de faltas injustificadas os colaboradores perderem dias ou até mesmo o direito de férias? Não, realmente não é uma situação comum, mas pode ocorrer. Conforme o artigo 130, o número de faltas injustificadas no período aquisitivo pode reduzir o número de dias de férias ou, em casos extremos, acarretar na perda do direito às férias. Na tabela abaixo, agora, iremos falar sobre o controle de férias. Esse é um exemplo prático, onde iremos mostrar dois colaboradores. O primeiro é o controle do gestor. Sua admissão foi no dia 1º de 3 de 2023. O seu período aquisitivo durou do dia 1º de 3 de 2023 a 29/2 de 2024. Seu período concessivo foi do dia 1º de 3 de 2024 a 28/2 de 2025. As férias tiradas por ele foram de 30 dias. Ele tirou em dois períodos. O primeiro período, 15/7/2024 a 4/8/2024, de 21 dias. O segundo período, de 2/1/2025 a 10/1/2025, 9 dias. A conclusão é que o gozo de férias foi realizado dentro do período concessivo e em conformidade com o fracionamento permitido. O segundo controle é do assistente. A sua admissão foi do dia 15/9/2022. O seu período aquisitivo foi do dia 15/9/2023 a 14/9/2024. Uma observação: a data de admissão, 15/9/2022,
indica que o período aquisitivo registrado, ou seja, 15/9/23 a 14/9/2024, é na verdade o segundo período aquisitivo do funcionário. Já o período concessivo dele foi do dia 15/9/2024 a 14/9/2025. E suas férias tiradas foi um total de 30 dias. Ele tirou em 3 períodos. O primeiro, dia 5/11/2024 a 20/11/2024, ou seja, 16 dias. O segundo período, dia 3/5/2025 a 11/5/2025, 9 dias. E o terceiro período, dia 1/9/2025 a dia 5/9/2025, ou seja, 5 dias. A conclusão é que o gozo de férias foi realizado dentro do período concessivo também, e o fracionamento em 3 períodos é permitido por lei. Os dias de gozo estão corretamente explicados. Nesse slide, eu vou explicar como funciona o processo de demissão de um empregado. O primeiro passo é a comunicação da demissão, que pode ser feita pelo empregado, por meio de uma carta de demissão, ou pelo empregador através de comunicado por escrito. Em seguida, vem o aviso prévio, que pode ser trabalhado quando o funcionário continua exercendo suas funções durante os 30 dias ou indenizado quando o empregador paga o valor correspondente sem exigir o trabalho. Depois disso, é feito o cálculo das verbas rescisórias, que inclui o saldo do salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional e, no caso da demissão sem justa causa, a multa dos 40% sobre o FGTS. O pagamento das verbas deve acontecer até 10 dias após a comunicação da demissão. Quando o funcionário tem mais de 1 ano de empresa, é obrigatório a homologação da rescisão no sindicato ou no Ministério do Trabalho. O empregador deve também cuidar da entrega dos documentos, como o comprovante da regularidade do FGTS, as guias para o saque e o seguro-desemprego, se for o caso. Por fim, deve ser feito o registro de demissão da carteira do trabalho com a data correta da saída. Dessa forma, o processo de demissão garante os seguros direitos do trabalhador e cumpre das obrigações legais por parte da empresa. Agora nós vamos falar sobre o nosso cronograma de obrigações trabalhistas e previdenciárias, que nada mais é que uma ferramenta de organização que ajuda as empresas a cumprirem suas obrigações legais. E já aqui para janeiro nós temos o depósito do FGTS, que vai até o dia 7 do mês seguinte. E ele nada mais é que o valor que o empregador deposita na conta do trabalhador, sendo 8% do salário. Nós também temos o 13º salário, que ele vai até o dia 20 de dezembro do ano anterior, relembrado aqui por ser declarado pelo GFIP. Também temos o INSS, que ele vai até o 20º dia do mês seguinte, e ele é a contribuição previdenciária paga pela empresa e pelo empregado para garantir a aposentadoria e os seus benefícios. Nós também temos o imposto de renda retido na fonte, que é o IRF, que ele vai até o 20º dia do mês seguinte também. Ele se trata do imposto descontado do salário de quem ganha acima do limite de isenção. Nós também temos o salário educação, ou a contribuição sindical da empresa, ou que também pode se chamar contribuição sindical rural, que também vai até o dia 20, que eles são encargos voltados para a educação e entidades sindicais. Já o GFP, que falamos anteriormente, ele é uma declaratória do 13º salário, que vai até o dia 7 de janeiro, e é referente ao 13º pago em dezembro. Já em fevereiro, algumas opções se repetem. Então vamos para a declaração do imposto de renda retido na fonte, que é o DIRF, e ele vai até o último dia útil de fevereiro, sendo ele uma declaração entregue pela empresa à Receita Federal, informando todos os valores do IRF retidos no ano anterior. Já em março, nós vamos para a Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, que geralmente vai até abril, mas listada em março por ser o período da entrega. O RAIS informa ao governo dados dos empregados, salários e vínculos, servindo de base para o abono salarial, que é o PIS ou PASEP. Ele também tem a contribuição sindical dos empregados, que vai até o último dia útil de março. E ele é o valor pago ao sindicato, se previsto em assembleia ou em acordo. Também temos a contribuição sindical dos empregados, que é o recolhimento, e ele vai também até o último dia útil de abril. Só relembrando, gente, que esse cronograma mostra as principais obrigações mensais das empresas, garantindo os direitos trabalhistas e previdenciários dos funcionários
funcionários, a regularidade fiscal da empresa e também a organização das rotinas de RH e contabilidade. Os outros meses do ano, gente, eles apenas se repetem tudo que já foi explicado. Agora eu vou falar um pouco sobre o TRCT, ou o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. É o documento oficial utilizado para formalizar o fim de um vínculo empregatício sob o regime da CLT. Ele serve como um recibo detalhado que comprova o término da relação de trabalho e a quitação das obrigações por parte do empregador. Nesse documento são registradas informações essenciais, como os dados do empregado e do empregador, as datas de admissão e demissão, o tipo de contrato e o motivo do desligamento. A parte principal do TRCT é a discriminação de todos os valores pagos ao funcionário no momento da saída, as chamadas verbas rescisórias. Isso inclui os itens como saldo de salário, aviso prévio, trabalhado e indenizado, férias vencidas e proporcionais, ambas com o acréscimo de 1/3 constitucional e o 13º proporcional. O documento também detalha todos os descontos aplicados, como o INSS, imposto de renda, se houver, e adiantamentos. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a gente e obrigado pela atenção até aqui.